Bom dia. Não sei se você estava ainda cantando. Não sei se você ainda estava acordando. Não acredito nisso. Graças a Deus estamos juntos. Privilégio, uma honra compartilhar a palavra do Senhor nessa manhã. Quero que você, por gentileza, abra sua Bíblia em Apocalipse no capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos terminar uma série de mensagens chamada Escudeiros. Escudeiro nada mais é do que um defensor, não é? Ele vai para a batalha junto com os guerreiros e o objetivo dele é levar, ajudar ali o seu soldado, enfim, a vencer a batalha, segurar a onda, a não morrer, não é? Então, eu creio que nós também estamos em batalha, amém? E somos escudeiros uns dos outros. Nós defendemos um ao outro. Nós estamos juntos para tomar flechada no lugar do outro, para segurar a onda, para falar, não é por aqui não, é por lá, chamar atenção e assim por diante. Então nós vamos terminar a série de mensagens escudeiros. Tem um bocado delas no nosso perfil, então depois você olha lá. Se você tiver a intenção de ver. Hoje o tema da mensagem é escudeiros da palavra. Escudeiros da palavra. Apocalipse é um livro escrito por quem? João, o discípulo amado, não é? João, o discípulo amado. E ele então conheceu Jesus de carne e osso, não é? Ele viu Jesus, ele andou com Jesus, ele viu Jesus comer. Jesus comia porque tinha fome. Ele viu o Senhor dormir, ele dormia porque precisava descansar. Ele viu o Senhor caminhar, ele viu o Senhor viajar. Ele fez tudo isso com o Senhor, não é? Ele via o Senhor atuar, ele via Jesus curar, não é? E Jesus, embora 100% Deus, naquele momento, o Jesus encarnado, Deus conosco, era 100% homem. Tanto é que quando ele chega ali no momento mais difícil da sua vida, que é a quase próxima à crucificação, Jesus ora e fala: Senhor, meu Deus, se possível, passa de mim esse cálice, não é? Por quê? Porque ele sabia que ia sofrer. Ele tinha essa percepção, ele tinha essa noção. Então João conheceu Jesus homem. E aqui em Apocalipse no capítulo 1, a partir do verso 12, João tem a visão de Jesus Deus. Presta atenção no que ele fala. Apocalipse capítulo 1, verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Presta atenção. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol. Como é que é isso aqui? Como o sol quando brilha com todo esplendor. No meu tá, como o sol na sua força. A gente sabe que o sol é a estrela mais maior, né? A gente foi lá, né? Eu e você.
Eu ia falar mais grande também. Se minha filha estivesse aqui, ia puxar minha orelha. Falar, pai, não é mais grande. Né? É a maior estrela. E só dela brilhar já ilumina todo o planeta. Mas aqui a palavra de Deus diz que não era apenas o sol, mas o sol com toda a sua força. Então imagina olhar no rosto do Senhor, brilhando como o sol na sua força. Então João está olhando aqui e falando, eu vi Jesus homem, agora eu estou vendo Jesus Deus. E Jesus brilha como o sol na sua força. Irmãos, eu quero chamar a atenção no verso 15, no finalzinho ali, que a voz do nosso Deus, do nosso Jesus, é como voz de muitas águas. Voz de muitas águas. Não é só aqui que a palavra de Deus se remete à voz de muitas águas. Abre comigo em Ezequiel. Sei que você vai falar, onde é que está Ezequiel? Dá seu jeito aí. Ezequiel capítulo 1. Porque eu dei o meu, eu guardei aqui, entendeu? Já coloquei o negócio aqui. E então, Ezequiel capítulo 1, verso 24. Ezequiel capítulo 1, verso 24. Vocês contam com a minha amiga aqui também ajudando vocês, né? Graças a Deus. Andando eles, ouvi o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do onipotente, ouvi o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Então Ezequiel está dizendo aqui, a voz do Senhor, né, a voz do onipotente, é como o rugido de muitas águas. E ele fala também em Ezequiel capítulo 43, corre lá comigo no verso 2. Ezequiel 43, verso 2 diz assim: e eis que o caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel, a sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Irmãos, a palavra de Deus está dizendo aqui que a voz do nosso Senhor é como a voz de muitas águas. Você já foi numa cachoeira? Você lembra mais ou menos como é que era? Como é que é estar numa cachoeira? Especialmente quando você vai debaixo dela. Quase não dá para ouvir. E pior, ficar debaixo dela é ruim. Porque você toma cada água nas costas, que aqui os mais velhos... Eu estou aqui numa massagem. Massagem. Tá tomando... Não é? Mas o fato é que a cachoeira, ela tem ali, se você ficar ali debaixo, quase não dá para ouvir um ao outro. Você tem que gritar muito alto. Eu tive o privilégio, o prazer de conhecer as Cataratas do Iguaçu. Passeio que eu recomendo. E se uma cachoeira já é grande, imagina as cataratas. Irmão, aquilo é água demais. É um barulho ensurdecedor. Mas o ponto é que nós estamos aqui e as cataratas estão onde? Lá. Você consegue ouvir as cataratas? Daqui? Não, por quê? Porque nós não estamos perto. A mesma coisa, irmãos, acontece com a palavra de Deus, com a voz do Senhor. A palavra de Deus diz: a sua voz é como voz de muitas águas. Mas se eu e você não estamos perto, não adianta nada. É ensurdecedor? É, mas para aqueles que estão perto. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que há outras vozes para vir na minha e na sua vida. Só que eu e você precisamos estar próximos à palavra, para que as vozes que vierem na nossa direção sejam diminuídas. Estou puxando aqui a palavra. Diminuídas. Né? Para que a gente não sofra, né, o impacto das vozes, a influência de outras vozes. Porque a nossa vida tem um monte de vozes, irmão. Um monte de vozes vem na nossa orelha, vem no nosso coração. Vozes audíveis e vozes não audíveis. Não é? Porque de repente, do nada, a gente fica bravo.
Você já acordou assim? De repente, você fala assim, cara, eu acordei com o pé. Ele não pode nem falar essas coisas que o pessoal acha que é política, né? Acordei mais ou menos, não é? Então nós precisamos tomar cuidado, porque as vozes vêm. E nós precisamos estar apegados à palavra de Deus, porque a voz do Senhor é como voz de muitas águas, mas só faz diferença se a gente estiver próximo a Ele. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pela oportunidade e o tempo que o Senhor nos concede de poder buscar orientação na Tua palavra. Clamamos ao Senhor que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria, discernimento, abra a nossa mente e o nosso coração para que possamos entender a Sua vontade, para que possamos, ó Deus, ter clareza nos Teus propósitos para a nossa vida. Usa-nos, ó Deus, para a Tua honra, para a Tua glória. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos olhar para algumas vozes que vêm à nossa mente, que nós podemos olhar na palavra de Deus. Abre comigo, nós vamos começar em Gênesis, a voz da tentação. Gênesis no capítulo 3, verso 1, a voz da tentação. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. A palavra de Deus em Apocalipse diz que Satanás é a antiga serpente, não é? Então nós estamos falando aqui de Satanás. É assim que Deus disse, a serpente falando: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis? Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. E aí presta atenção na progressão aqui, no verso 6, diz assim: vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Não é? Irmãos, o que acontece aqui? Acontece que a voz da tentação chegou para Eva. Agora eu pergunto para você: faltava orientação de Deus? Faltava a palavra de Deus? Faltava a presença de Deus? Mas o que aconteceu? A voz do tentador foi mais brilhante, foi mais legal, acolhedora. Eu, na verdade, fui seduzido pela voz da tentação. Foi o que aconteceu com Eva. Porque o Senhor, ela fala claramente, é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore. Verso 2, respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Porque Satanás já manda assim, né? Não é para comer de nada? Não podemos comer, só não podemos comer daquela lá. E aí ela, vendo que a árvore era agradável aos olhos, bonita. Até hoje a gente não sabe que fruta era essa, né? O pessoal deixou escondido. A gente fala que é a maçã, mas não sei quem que virou e falou que era maçã, né? Mas até hoje a gente fala que a palavra de Deus diz assim: é fruto, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Por quê? Porque Satanás, o tentador, ele quer relativizar as orientações do Senhor, relativizar as orientações do nosso Deus. Nós precisamos tomar cuidado. A serpente vem, encosta a mulher e começa a contar uma história, e ela abraça. Não faltava orientação do Senhor. Acontece comigo também, na sua vida também. Nós sabemos o que é o certo, mas aí a gente começa a pensar assim: não, mas pera, pode ser bom para todos nós se a gente começar aqui, porque afinal de contas eu vou ganhar mais dinheiro. Pode ser bom para todo mundo, porque afinal de contas eu vou poder dar uma vida melhor para minha família. E aí a gente começa a trabalhar demais. Por quê? O propósito até é bom,
Não é? Eu quero trocar de casa, eu quero trocar de carro, eu quero botar as meninas numa escola melhor, eu quero não sei o quê, e assim por diante. E aí o que você faz? O que eu faço para poder trabalhar muito? Não volto para casa, volta tarde, não é? Aí começa às 8 da manhã e volta às 8 da noite. Está atingindo seu objetivo? Em princípio, sim. Está fazendo bem para sua família? Está fazendo bem para sua família? Todo dia. Estou falando às vezes, tá? Às vezes acontece a gente trabalhar até mais tarde. Mas todo dia. Aí o que acontece? Chega o final de semana, você quer ir para a igreja? Não, por quê? Porque eu preciso descansar. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque o tentador chega de forma sorrateira, não é? Então, no primeiro Adão, eles sucumbiram ao tentador. Mas a palavra de Deus diz que Jesus também foi tentado ao ser levado para o deserto. Vocês lembram? E como é que fala lá a palavra de Deus? Diz que o tentador tentou a ele com toda a sorte de tentação. Tudo que ele podia fazer. Só que tem 3, né, que fala aqui. E como é que Jesus respondeu? Com a palavra. Por quê? Porque Jesus conhecia a palavra. E eu e você, no momento de tentação, será que a gente está arraigado na palavra? Será que a palavra é mais forte? Será que a voz de muitas águas tem falado ao meu ou ao seu coração? Ou será que a gente está longe de Deus e a gente não está conseguindo ouvir o que o Senhor está falando? A palavra, irmãos, só é possível resolver, só é possível calar a voz da tentação se nós estivermos próximos da voz de muitas águas, da palavra de Deus. Nós precisamos ter isso, irmãos, claros na nossa mente e no nosso coração, para que possamos lidar com a situação. Então, nós falamos da voz da tentação. Abre comigo em Êxodo capítulo 23. Vai um pouquinho mais para frente aí, Êxodo 23, verso 2. Eu chamo esse aqui da voz da maioria. Voz da maioria. Verso 2 diz assim: não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Então, a gente não pode ir para a maioria. Tem um jargão, né, que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. Irmãos, presta atenção. A gente usava essa quando era criança, não é? A gente via para os pais e falava assim: mãe, vou fazer tal coisa. Aí, por que você vai fazer isso aí? Não é fazer não. Mas eu não vou fazer? Todo mundo tá? E aí o que vinha na lata assim, na sequência? Você nem precisava pensar, já vinha na sequência. O que a mãe falava? Você não é todo mundo. Oh meu, você não é todo mundo. Você não é igual a todo mundo. Irmão, nós precisamos resgatar os pais e mães raízes aí, né? Old school, os antigos. Tem que voltar a ser novo. Por quê? Porque a criança chega, aí nós quer, né? Não, vem, senta aqui, vamos conversar. Deixa eu entender a sua vontade, o que você quer fazer. Não tem que entender nada, tem que mudar. Fala, filhão, você não é todo mundo. Aí o que vai fazer? A Clarinha virou e falou assim: papai, você... Por que só você que manda aqui? Eu falei: filha, eu mando aqui que é para você continuar viva. Por isso que eu falo, não corre, não pula da cadeira para outra, né? E assim por diante. Por que Deus manda na gente? Para a gente continuar vivo, não é? Você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. Então nós precisamos, irmãos, estar arraigados na palavra de Deus, para que a gente possa lidar com a voz da maioria. Não sei se você lembra da situação Pilatos. Pilatos recebe a Jesus para ser julgado, é ou não é?
E aí o que acontece? Ele recebe o WhatsApp da esposa. Não é assim? Depois você vê lá, você procura lá, está escrito WhatsApp, não está não. Mas é mais ou menos isso. Ele recebe o WhatsApp da esposa, que está dizendo assim: ó, esse homem é justo. Não vai nessa onda aí. Vai dar errado. Eu não dormi direito. Tive um monte de pesadelo. Porque por conta desse homem. Ele é justo. Cuidado. Irmão, vamos lá. Eu não sei quantos anos de casado Pilatos tinha. Mas quando a esposa manda uma mensagem, o que o homem tem que fazer? Tem que olhar com carinho, né? Não responder rápido, né? Nossa. No mínimo, não é? Irmãos, por quê? Porque assim, algumas vezes, de repente, né? Não sei como é que é no seu casamento, né? Eu sei que vocês são outro tipo de gente, mas pode ser que alguém vire e fale assim, né? Ó, eu já fiz, quando der errado, né? Ó, eu te falei que não era para ir por esse caminho, né? Mas Pilatos, o que ele faz? Ele cedeu à pressão da multidão. Por quê? Ele falou, não vou julgar. Aí o pessoal falou, se você não julgar ele, você não é amigo de César. Pilatos embarcou, irmãos, nessa. E ele fez aquilo que levou o nosso Jesus à crucificação. Ah, mas não era para ir? Era. Mesmo assim, não precisava ser ele. Percebe? Deus mandou avisar. Avisou a esposa. Ele podia ter tomado outra direção. Ele não tomou. Irmão, se você prestar atenção na vida de Jesus, nesse período do sacrifício, né, da crucificação, Jesus quase que pula para cima da cruz e fala, gente, ó, é aqui, ó, vocês vão bater, tá? Por quê? Porque ele não fala nada, não é? Ele fica quieto, fala que a palavra de Deus diz que ele como cordeiro vai para o matadouro. Ele não fala nada. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com a voz da maioria. Nós temos também um bom exemplo de Daniel e os seus amigos, não é? Daniel e seus amigos estão na Babilônia, acabaram de chegar, e aí vem e fala assim, ó, você vai comer dos manjares do rei, mas aquilo era comida? O que tinha aquela comida? Consagrada. E aí o que eles falam? Eu não vou me contaminar. Nós não vamos nos contaminar. E aí mais à frente, o rei lá constrói um negócio lá, né, uma estátua, e diz o quê? Vocês têm que se prostrar. O que eles fazem? Mas todo mundo está se prostrando. Mas nós não vamos nos prostrar. Por quê? Porque a voz do Senhor fala mais alto do que a voz da maioria, da multidão. Mas como é que isso acontece, irmãos? Só acontece isso se nós estivermos firmes na palavra de Deus. Irmão, a vida cristã é simples, nós é que complica. A gente quer tomar as decisões por nós mesmos. A palavra de Deus está aqui, ó, dizendo o tempo todo o que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que se portar, como é que a gente caminha, onde é que os nossos pés vão. E ainda assim, o Senhor nos mandou o Espírito Santo de Deus para nos alertar, não é? A voz da maioria. Então, a voz da tentação, a voz da maioria, a voz da dúvida. A voz da dúvida, né? Pedro anda sobre as águas. Como é que acontece esse processo de Pedro andar sobre as águas? Eles estão no barco e de repente eles veem um vulto andando por sobre as águas. O que eles gritam? É um fantasma! Oh, meu irmão, obrigado. Quando você casar, esposa sua, glória a Deus, né? É um fantasma. Provavelmente se tivesse crente lá ia falar assim, está amarrado em nome de Jesus. Não é? Mas o que acontece? O cara está com medo. Por quê? Porque, gente, tem um negócio andando por sobre as águas.
E aí o que acontece? Quando eles identificam que é Jesus, aí Pedro fala assim: és tu, mestre? Sou eu. Então manda-me ter contigo. E aí diz a palavra do Senhor que Jesus falou a Pedro: vem. Irmão, vamos lá. Pedro anda por sobre as águas, não é isso que acontece? Agora, a água mudou a condição dela ali, começou a ficar plana, sólida, para que Pedro pusesse os pés nas águas? Não. A condição não mudou. A situação não mudou. O que acontece? Pedro não anda nas águas. Pedro anda sobre a palavra de Jesus. Porque Jesus falou: sai do barco. E ele saiu. Pedro está atento à palavra de Jesus. Não é? Só que quando Pedro tira os olhos de Jesus e põe os olhos nas grandes ondas, ele começa a cair, a afundar. E Pedro faz a oração mais rápida que qualquer crente faria. Não dava tempo de falar: Jesus Cristo, Pai de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus poderoso. Ele só grita: socorro! E o Senhor o pega e eles voltam para o barco. E o pessoal ainda malha Pedro, né? Fala: não, Pedro duvidou, irmão. Pedro andou 2 vezes na água. Nós andamos uma. Os discípulos saíram do barco. Por quê? Porque, irmãos, a dúvida paira também na nossa vida. Nós precisamos entender que as circunstâncias podem não mudar, mas a palavra de Deus é que vai nos fortalecer. Pedro andou sobre a palavra. Lucas capítulo 18, corre lá. Lucas capítulo 18. Deus, Marcos, Lucas e Lucas. Deus, Marcos, 18, verso 22. Aqui é uma situação bastante específica, mas eu acho que vale a pena a gente também passar por aqui. E eu coloquei aqui, né? Fui com a voz da ganância. Presta atenção aí o que acontece. Ouvindo Jesus, disse: uma coisa ainda falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque ele era muito rico. Irmão, não estou dizendo para você vender tudo agora aí e, né, depositar na conta da igreja. A gente nunca vai fazer isso. Mas neste momento aqui, para aquele jovem rico, foi a proposta de Jesus. Falou: ó, você é tão bacana, só te falta uma coisa. Vende tudo que tem e vem e segue. Mas ele era muito rico, tinha muito dinheiro, e ele acabou amando mais o dinheiro do que ao Senhor. Aí, olha lá, vocês nem estavam me ouvindo mais. Irmãos, tem problema você ter dinheiro? Tem problema você ter dinheiro? Tem problema não ter dinheiro? Não, irmãos, ó, é o seguinte: nós vamos prosperar, amém? Nós vamos crescer financeiramente, alcançar as coisas que Deus nos levará para alcançar. Não tem problema ter dinheiro.
Não tem problema o crente de dinheiro, o problema é o dinheiro ter o crente. Não é? Quando nós tomamos decisões a partir do dinheiro, aí significa que o Senhor não está mais. Que nós deixamos a voz da ganância nos influenciar acima da palavra de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com a voz da ganância. Quantas pessoas tomam decisões baseadas, pautadas no dinheiro? Irmão, se o dinheiro trouxesse felicidade, não haveria crente triste, não haveriam ricos tristes, não haveriam ricos com, não é o nome daquela doença lá? Câncer. Não haveria crente com depressão, ou rico com depressão. Tem crente também. Tem crente também que tem depressão. E por que crente tem depressão? Porque se afastou da palavra. Ah, mas pode ser um fundo médico. Pode ser, então vá procurar ajuda. Vá procurar ajuda. Mas o ponto, irmãos, é que nós precisamos estar próximos à palavra de Deus. Não tem como resolver as coisas longe da palavra. Longe da palavra. Não tem. Você pega, né? Ah, mas eu tenho uma opinião diferente. Você pega a sua opinião e guarda para você. Por quê? Porque é a palavra. É impressionante como a gente vai sentar com pessoas que a gente abre a palavra de Deus e diz claramente. Tivemos um embate semana passada aqui na nossa BD. A gente mostra claramente a esposa falando do marido, o marido da esposa. Aí a gente mostra claramente, como é que é? Esposas, sejam submissas aos seus. É bíblico. Ó, o pessoal está apertando lá. Não sou eu falo alto mesmo, verdade. Mas, né? É bíblico. Aí o que você fala? Não vou me submeter. Por quê? Porque ele vai achar que eu sou capacho. Não é? Eu sou menor do que ele. E aqui é tudo igual. Né? Tudo igual. Aí você quer ver a esposa brava com você? Você vai no mercado e aí de repente ela está forte. Porque elas pegam as coisas pesadas, botam no carrinho. Né? Antes não, falou, vem cá pegar esses 25 quilos de não sei o quê. Aí não, aí agora na água, peraí, ó. Mas a mesma palavra vira e fala para os maridos amados: maridos, amem as suas esposas e se sacrifiquem por ela, como Cristo se sacrificou pela igreja. Não, mas não está valendo a pena. Mas quem é lobo não compensa. Irmão, nós vamos sentar para falar da palavra. Então não tem opinião. Não tem opinião, entende? Ah, mas eu preferia. Então, senta aqui. Por quê? Porque vai chegar um momento que eu também vou ter minhas preferências. Enquanto a gente vai falando de preferência da cor disso, do logo. Quando a gente vai falando, né? A gente quer pôr, né? Colocar não sei o quê. Irmão, tá tudo certo. Vamos discutir, vamos conversar, vamos falar. Tá tudo certo. Mas na hora que a gente for falar da palavra de Deus, não tem opinião, irmão. E se a gente for nessa linha, nós vamos ter maior influência da palavra. Percebe? É diferente. É por isso que eu falo, né? E eu falo, não gosto muito de falar para o jovem, gente, lê a Bíblia, ora. Sabe por quê? Porque tem outras vozes dentro de você, não é só a multidão, não é? Porque tem a multidão aí dizendo para você: não, vamos lá para a balada, não, vamos fazer não sei o quê, né? Balada era no meu tempo, não sei como é que é agora. Deve ter outro nome. Não, nem me fala. Que no tempo das minhas filhas vai ser outra coisa, né?
Mas o fato é que a gente precisa lidar com as pressões da maioria. Os jovens precisam lidar com as pressões. E pior, a juventude precisa lidar com o hormônio, que está à flor da pele, que está querendo, né? Fala, não! Eu já fui jovem também. Aí eu falei assim nos meus pais, meu filho, não vai por esse caminho que não vai dar bom. Aí o que eu falei com ele? Comigo vai ser? Comigo, mãe, pai, confia. Irmão, quantas e quantas coisas eu teria evitado? Quantas e quantas coisas eu teria tido a oportunidade de fazer diferente, melhor, crescido, se eu tivesse fixado a minha opinião na palavra de Deus, né? Então, não é que deixa eu corrigir, não é que você não deve ter opinião. Você deve ter opinião. Sua opinião, a minha opinião, a nossa opinião deve ser a palavra, né? A gente não tem que estar convertido, a gente tem que estar convencido de que o Senhor é tudo que a gente precisa. Amém. Tudo que a gente precisa. Não sei como é que está a sua vida, não sei quais decisões você precisa tomar, não sei o que você está enfrentando, mas eu posso te garantir que com o Senhor vai dar bom. Vai ser. Você vai ter frutos. Mesmo que você perca algumas coisas. Mesmo que você tenha que abrir mão de outras coisas. Mesmo que você tenha que dizer não para um trabalho X. Cuidado, irmãos, com a voz da ganância. Por quê? Porque parece, né, a palavra de Deus não. As pessoas dizem que o último lugar que converte no crente é o bolso, né? Então, irmão, toma cuidado, para a gente não tomar decisões voltadas para o dinheiro. Mais uma vez, não sou contra você ter sua grana, não sou contra você prosperar, estuda mesmo. Eu e você não temos que ser bom. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Então, além da cognição, da capacidade, do conhecimento que nós temos, Deus age por meio de nós. Não é? Você imagina Noé recebe uma orientação clara do Senhor. Noé está lá de boa, aí o Senhor vira e fala assim: Noé, é o seguinte, vou mandar um grande dilúvio. Ah, é? E o que eu tenho que fazer? Construir a arca, né? Aí o que Noé começa a fazer junto com seus filhos? Como era o nome dos filhos? Aí, garoto. Eu pego mesmo, porque é para ver se o pessoal não vai ler da Bíblia. Sem, Cã e Jafé. E fala: filhão, bora para dentro dessa mata, porque nós temos que pegar um monte de madeira. E eles vão para dentro e começam a trazer madeira. Quanto tempo leva para a arca ficar pronta? 120? Está por ali, né? 100, 130, um negócio assim, né, Cláudio? Irmão, imagina se nesse processo todo chega um vizinho para Noé e fala: Noé, posso pegar uma tábua aí? Vou fazer uma mesa lá, como é que quebrou um negócio lá. Você pode ajudar? Noé fala: claro, pega lá uma tábua. Aí vem, daqui um mês, vem um outro cara e fala: ô Noé, você não quer me vender umas 50 tábuas? O que eu estou fazendo na casa? Preciso reformar um negócio. Pega lá as tábuas, eu vou receber uma grana. E de repente Noé vira para os filhos e fala assim: gente, descobri um negócio, eu vou chamar de madeireira. E Noé vira o maior madeireiro de todos os tempos. Irmão, a arca ia sair quando? Nunca. Ia chegar o dilúvio e todo mundo ia estar debaixo d'água. Não tem problema, irmão, eu e você ir para a floresta. A gente só não pode esquecer o motivo pelo qual nós fomos para a floresta. Por que o Senhor nos levou para a floresta? Então, se você vai para o seu escritório, glória a Deus, Deus te abençoe, vai fazer o que você tem que fazer. Se você vai fazer doce, glória a Deus. Vai cortar cabelo, glória a Deus. Se você vai cuidar de medicamento, glória a
cuidar de carro, glória a Deus. Se você, não importa o que você for fazer, mas não esquece, nós somos filhos do Deus Altíssimo, somos príncipes e princesas do Senhor. Amém. Nós não podemos esquecer disso, irmão. Então não tem dinheiro que pague. Irmão, a palavra de Deus diz que nós vamos andar em ruas de ouro. Em ruas de... Diz a palavra de Deus, nós lemos agora, que o rosto de Deus brilha com uma força, né? Como o sol em sua força. Ô irmão, a última voz. Deve ter outras vozes aí para a gente olhar, mas nós vamos falar da última voz. E essa é a voz do mexerico. A voz do mexerico. Abra sua Bíblia em Levítico, volta lá. Levítico no capítulo 19. Vamos cuidar, com a voz do mexerico. Gênesis, Êxodo, Levítico 19. Verso 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás, não andarás como mexeriqueiro, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. No verso 17 ele diz: não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo por causa dele, não levarás sobre ti pecado. Irmão, quem que é mexeriqueiro? Quem que é? Não fala quem é mexeriqueiro. Olha, não é ele aqui. Olha para o seu irmão do lado. Você ri, né? Você ri. Irmão, quem que é mexeriqueiro? Fofoqueiro, que cria contenda, é ou não é? Que fala dos outros, né? O pastor fala um monte de vezes aqui: quem fala de você, quem fala do outro para você, fala de você, presta atenção, irmão. E aí a palavra de Deus está dizendo: não seja como um mexeriqueiro. Não vai sair falando da vida das pessoas, não vai sair contando história dos outros, não é? E aí você fala assim: não, mas eu não sou esse cara não. Mas quando alguém vem falar para mim, eu só ouço. Só ouço. Eu não falo nada. Só dando embora. Exatamente. Irmão, quem ouve e não faz nada, está em pecado também. Tem que repreender. Tem que falar. Pô, filho, faz isso não. Nós somos crentes. Né? Faz isso não. Nós somos irmãos. Se você tem um problema para resolver, vai lá e resolve. Ai, mas e agora? Quem pode não? E agora? Como é que eu faço? Vai junto. Irmão, nós somos irmãos, somos família. Cadê o negócio aqui? Família. Você acha que isso aqui é só slogan? Você acha que isso aqui é só slogan? Você acha que tem por um acaso, né, os dois têm a mesma coisa, né, um pai aqui, uma mãe, um filhinho? No meu caso aqui, no caso de você aqui, tá meio fácil aqui, né? Desejo do coração é óbvio. Só princípio. Só princípio, né, irmã? Irmãos, nós somos uma família, né? Nós temos que ter liberdade um com o outro, de conversar, de, né, falar, chamar atenção. Não concordo, acho que você podia fazer diferente, não está legal, não fala da outra pessoa para mim. Aliás, vamos lá resolver com ela. Se eu descobrir que você está falando, eu vou para cima de você, vou chamar o pastor. Carteirada. Chama o pastor. Irmãos, a voz do Senhor é como voz de muitas águas. A pergunta para mim e para você é: nós estamos perto
do Senhor. Nós estamos perto da voz de muitas águas. Nós temos buscado a Deus como se o Senhor fosse a única coisa que nós precisávamos. Porque se a gente não tem feito isso, irmãos, nós estamos se enganando a nós mesmos. 1 Coríntios, nós estamos terminando, tá? 1 Coríntios capítulo 14, verso 10. Estamos indo para a conclusão. 1 Coríntios capítulo 14, verso 10. Minha amiga vai abrir aqui rapidamente, não é demais. Ó, aqui está escrito assim. Você consegue ler, né? É tudo bem. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo e nenhum deles é sem sentido. Mas lê aí uma outra coisa aí. Versão. Alguém abriu aí outra versão? Compartilha aí comigo. O que está escrito? Se não, abra a minha também, se eles quiserem falar. Ou todos têm ele aí? Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, nenhuma delas sem significação. Obrigado, irmão. Há um monte de vozes no mundo. E eu quero olhar agora com você, passar rapidamente. Isso aqui pode ser uma bênção na nossa vida, como pode ser uma maldição. Quanto tempo você tem gasto no celular? Arrasta para cima. Hã? Irmão, estou desabafando com você aqui. Meu Deus do céu. Quanto tempo eu gravo esse negócio aqui? Tristeza. Nós vamos melhorar. Isso aqui é uma voz na nossa vida. Porque assim como vem coisas boas, vem coisas ruins. E se a gente não souber lidar, a gente está ouvindo, dando voz ao que está aqui dentro do celular. Né? O celular não é do capeta, não. Mas se a gente não usar direito, pode virar. Filmes. Que filmes que você tem assistido? Se dispôs, filmes, seriados e assim por diante. Como é que você tem gasto seu tempo? Na frente da TV, terror? Tá mal. Irmãos, como é que você tem gasto seu tempo na TV? Aquilo ali também te influencia. Tome cuidado na hora que você estiver assistindo filmes, seriados. Que livros que você tem lido? Que livros que você tem lido? Ah, mas eu peguei um romance para ler. Qual que é? 50 qualquer coisa. Errou. Misericórdia. Não, mas senão eu fico sem assunto. Eu sei que esse assunto é velho. Senão eu fico sem assunto, irmão. Corre. Entende? Fugir da aparência do mal. Aleluia. Faculdade, jovens. Como é que é você? Nós na faculdade. É nós. Como é que é nós na faculdade? Por quê? Porque lá o pessoal pega pesado. E cá entre nós, hein? Vai umas meninas bonitas. Uns rapagão bonito. Cheiroso. Cheirosa. Não é? E aí, irmão, meu maior sofrimento, particularmente falando, eu tenho orado pelas minhas filhas e tentado fazer a minha parte. Óbvio que eu posso melhorar, sempre posso, mas a maior dor do meu coração é quando o jovem que cresceu na igreja, que durante 18 anos, grosseiramente falando, né? Ouviu a palavra, participou do EBD, cantou, irmão, estava aparentemente perto da catarata, estava aparentemente perto da palavra,
Mas chega lá, 6 meses de conversa, começa o ano letivo e vira outra pessoa. Como é que a gente alimentou? Porque eu me coloco junto. Como é que a gente alimentou essa pessoa durante 18 anos? A pessoa come 6 de lixo e vai para lá. E se deixa levar. Está errado. E tudo que essa moçada agora tem que falar, não, você tem que ter postura, você tem que ter posição, você tem que ter opinião. Irmão, tem opinião na palavra de Deus. Vai ouvir música bíblica, gospel music. Vai ouvir a música que nós cantamos aqui hoje, aquela do Grade Soul. Irmão, semana toda. E aí eu vou. E os caras vão me vendo, né? Eu não sei como é que é, mas eu já vou assim. Aí passa os motoqueiros, eu falo assim, não sei esse motoqueiro. Por quê? Porque o ambiente vai te moldando. E se você só se deixar levar pelas influências das vozes ruins, o que você vai ser? Ruim! Nossa, não sei porque eu estou bravo. Bota um louvor nele. Já resolve isso aí rapidinho. Não sei porque eu estou estressado. Irmão, 2 minutos que você começou a cantar, já passa. É ou não é? Você já experimentou? Faz isso, irmão. Irmãos, nós somos escudeiros da palavra. Eu e você. O apóstolo Paulo diz aqui, há diversas vozes no mundo. Nenhuma delas é sem sentido. Qual voz você vai dar ouvido? Qual voz eu vou dar ouvido? A gente precisa orar um pelo outro. A gente precisa andar junto. Precisamos chamar a atenção do outro. Nós somos uma família. Terminando. Salmo 119, 105. Vou abrir só porque é isso aí. Só porque é bom a gente sempre ver, visitar. A amiga já abriu lá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmão, há situações na nossa vida que a gente literalmente desconhece. Quando eu fui ser pai pela segunda vez, foi muito engraçado, porque eu comecei a ter uma crise no coração, pensando assim, rapaz, será que eu vou ter que amar metade, pegar meu amor e dividir pela metade, e vai dar metade para Clara e metade para Elô? E eu ficava sofrendo esse negócio. Não falava nada para ninguém, mas eu falava, o que é isso? Podia ter perguntado, né? O duro de perguntar para meu pai, você tem um preferido? Ele falou que tem, né? E pior se não for eu, né? Mas eu ficava com esse negócio. Eu falava, cara, como é que vai ser? Aí, irmão, Lolo veio. Irmão, parece que Deus botou assim outro tanque de amor dentro de mim. E falou, tem 2 tanques agora, meu filho. Vai tranquilo. Dá para você amar as duas da mesma forma, da melhor forma possível. Por quê? Porque a gente não tem coisa que a gente sofre, né? Assim, você fala, nossa, como é que vai ser? Como é que vai ser? Não é? E, irmão, o que eu posso te dizer é que em todas as dificuldades, tudo aquilo que eu e você passar, a palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus é soberana. A voz do Senhor vai te trazer orientação. Vai trazer para mim e para você sabedoria e discernimento para lidar com qualquer coisa. A palavra de Deus tem orientação para mim e para você sobre absolutamente tudo. Como é que eu cuido da esposa? Está lá. Como é que eu cuido do marido? Está lá. Como é que eu educo filhos? Está lá. Como é que eu sou testemunha do Senhor no trabalho? Está aqui. Como é que eu me relaciono na igreja?
Como é que eu decido com quem eu vou namorar? Está aqui. Está aqui. Está aqui. Ai, mas tem que ser bonita. Bonita, é óbvio. Então você ora, né? Você ora. Tem que ser. Ora. Entendeu? Irmão, está tudo na palavra. Nós precisamos se acostumar a ter a palavra como nossa, de fato, regra de fé e prática. E se a gente fugir da palavra e de repente a gente está assim, né, no fim do túnel, tudo escuro, a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. Volta para a palavra. Não estou enxergando nada. Volta para a palavra. A palavra de Deus vai te dar, irmãos, sabedoria e discernimento, iluminar o nosso caminho e nos dar sabedoria. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós, mais uma vez, graças te damos pelo teu amor, o teu cuidado, as tuas misericórdias. Continua, Deus, falando no nosso coração. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Capacita, Deus, cada irmão e irmã aqui nesta manhã a, de fato, ouvir a tua voz, a voz de muitas águas, a voz do Onipotente, a palavra do Senhor. Oh Senhor, ajuda a gente, Pai, a buscar o Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, que nós possamos nos dedicar ao Senhor. Obrigado que o Senhor tem cuidado, Deus, de cada vida aqui nesta manhã. Quero, Deus, clamar ao Senhor por cada família, cada irmão, cada irmã, que o Senhor guarde, que o Senhor dê sabedoria, cada jovem, Senhor, que o Senhor dê sabedoria, Deus, na faculdade, no trabalho, Pai, cada irmão, cada irmã, que o Senhor, Deus, abençoe e guarde, que o Senhor fortaleça os seus passos, a sua fé, que cada um de nós, ó Deus, possamos crescer em estatura e graça no Senhor, Pai. Nós oramos, ó Deus, gratos porque o Senhor nos restaurou, gratos porque o Senhor nos transformou, gratos porque o Senhor nos amou. Nós oramos a Ti, Deus, gratos porque o Senhor nos salvou. Nós queremos te agradecer por esse tempo, pela Tua poderosa mão nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Quer fazer um final? Vamos cantar uma música? Cadê meus irmãos aqui? Vamos, glória a Deus. É que eu já estourei, né? Hoje eu... Mas tem, vamos cantar. O pastor que vai fazer bebê mesmo? Irmãos, o resultado de ouvir Deus é ações. Não adianta a gente ouvir, achar certo, bonito e não assumir compromisso. O compromisso não é hoje, é para a vida. Porque o desgaste vai acontecer ao longo da vida. E é por isso que eu tenho que saber para onde eu estou indo, para não perder o caminho e ser consistente. Eu não vou abandonar a minha fé nunca, mas a minha fé me cobra. A comunidade dos santos, ser igreja, faz parte. A gente vai concluir o nosso culto, nós vamos orar. O café está servido ali. Se você não viu o que você gostaria, na semana que vem traz, né? Aí você vai ver. De novo, é assim que é. Ah, mas eu trouxe uma vez, quando? 2 anos atrás. Já passou. Desafio. É assim, boba. Você é a igreja. Ah, mas é que a Masa é muito legal, gosto muito dela. A Masa é a igreja. Se você gosta dela, você gosta da igreja, amém? Eu queria orar pelo Isaac. Agora ele passou uma semana difícil e a família toda. Deus, obrigado pela vida do Isaac, por essa semana difícil que todos passaram na família. Dá forças a Masa, o Ademir, a Gabi, o Henrique agora junto, para que eles fiquem firmes. E obrigado porque
Foi bom ver a família unida nesse propósito. Fortalece a tua serva, fortalece o Isaac. Ele vai passar de novo por isso, semana que vem, mês que vem, daqui 2 semanas, eu não sei. E que a tua graça esteja com ele e traga a luz para os médicos, tornar isso mais fácil, menos dolorido, menos invasivo. Peço também pelo Senhor José, que está acamado ainda, com dificuldade para sair de casa. Fortalece, cura, para que ele esteja de volta conosco, porque ele faz falta. Ele é parte do nosso corpo. E por aqueles que não chegaram aqui, que talvez vão chegar à noite, por aqueles que vão lutar para vir à noite, para serem abençoadores do teu amor para nós, inspiração para nosso crescimento, para a consistência que a graça nos traz, porque o final não é hoje, mas Jesus pode voltar, como você e nós ouvimos hoje. Então nos ajuda, Deus, a sermos o servo que vai ser pego trabalhando. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Você que está na internet, Deus te abençoe. Daqui a pouco a gente se fala às 19 horas.